Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Ponta. Hoje a gente vai falar sobre criatividade, a gente vai falar sobre empreendedorismo junto com criatividade. Bom, o nosso convidado de hoje é um amigo meu, um irmão, já foi meu sócio, trabalhou comigo, a gente sempre vai estar junto. Hoje eu vou falar com o Ibaé Karasiak. Vamos lá? Mas ela é assim mesmo, vamos lá. E aí, vai? Como é que você tá? Eu estou ótimo, estou me sentindo muito bem. Cara, muito obrigado por estar aqui com a gente. Espero que você goste, que você fique à vontade, que você se divirta e que a gente bata um papo aí sobre a nossa trajetória. Vamos falar sobre tudo aí. Vamos falar sobre o antes, o durante e o depois. Tá bom? Bacana. Vai, conta pra mim um pouquinho assim. Se apresenta, fala aí quem você é. Bom, meu nome é Ibaé Karasiak Santana, eu me apresento como designer gráfico, gosto muito desse trabalho que eu faço, né? Faz muitos anos que eu trabalho com isso e sou um aventureiro da vida. E deixa eu fazer uma pergunta, assim, o teu trabalho sempre foi nessa parte artística, né? Me fala assim, vamos começar do começo. Como começou isso aí? Onde você aprendeu? Essa história é bem legal, eu gosto bastante dela. Eu trabalhei com várias coisas, né, ali no começo da vida profissional e passei num concurso e comecei a ter um salário ali bacana e tinha uns amigos que trabalhavam em São Paulo. Esse concurso era em Santos, né, eu era guarda portuário e eu tinha uns amigos que trabalhavam em São Paulo e eles ganhavam muito dinheiro fazendo trabalhos diversos e eles ficavam me enchendo o saco para eu trabalhar por lá. E um amigo meu arrumou uma entrevista na antiga revista Fluir. E eu surfava na época, e essa revista era muito bem conceituada na época, né? Hoje em dia todo mundo ainda conhece, embora ela não exista mais. E a vaga era de design gráfico. E eu não fazia ideia do que era isso. Até eu já fazia os desenhos no papel, com caneta, com lápis. Até que eu fui para essa entrevista. E chegando nessa entrevista, eu descobri lá o que precisava fazer, qual era a função do design gráfico. Eu descobri na hora. E o cara perguntou para mim, a dica do meu amigo que me deu essa oportunidade de falar com esse cara era chegar lá e falar que você sabe fazer tudo. Uhum. E aí depois você corre atrás para aprender. Então o cara ficava perguntando pra mim, você entende de Photoshop? Eu entendo. Você entende de Illustrator? Eu entendo. E tinha uns outros programas lá que eles mexiam na época, e eu fui falando que sim pra tudo. E anotei lá num papelzinho, e depois eu trouxe. E esse cara, ele tinha como eu já disse, ele tinha um bom salário lá, e ele falou, cara, procura um professor pra te dar aula sobre essas coisas agora, porque na verdade era uma pré-seleção pra entrevista que ia ser na semana seguinte. E adivinha onde eu fui procurar curso, né? Na Tecnoponta. E aí vim aqui, tinha um curso que começava exatamente naquela semana, durava, se não me engano, 5 dias. Era Photoshop, CorelDRAW na época, e tinha alguma coisa sobre publicidade aplicada, que era como pegar esses conhecimentos e transformar em peças publicitárias. Eu fiz esse cursinho na época, cheguei até a conversar com o professor na época e falei, cara, eu preciso entender o máximo de coisas que eu conseguir. Foi aqui mesmo, Tecnoponta? Foi na Tecnoponta aqui em Santos, nesse andar, se eu não me engano. E aí conversei com o professor e falei, cara, eu preciso fazer esse curso para passar numa entrevista. Então me ensine o básico, imagine-se que você é um entrevistador e me ensine o básico para eu saber responder as perguntas, porque eu preciso desse emprego, de qualquer jeito. E aí o cara deu ali o curso para todo mundo, né? E eu já percebi que eu levava jeito, até por ter chamado a atenção do professor ali pela facilidade que eu tinha no aprendizado da ferramenta. Só que eu fui fazer a entrevista de fato e não passei na entrevista. Mas eu não passei porque tinha um outro cara que já trabalhava com aquela função numa outra editora. Sim.
que era basicamente pegar todos os arquivos da editora e ficar dando nomes para os arquivos, para o pessoal da editorial achar com mais facilidade. Então, sei lá, a Praia de Ubatuba, surfista X, né? Era uma ferramenta de indexação que encontrava isso com facilidade. Esse cara já fazia isso há muito tempo e o entrevistador lá, né? A pessoa responsável por contratar, conversou comigo e falou, cara, não dá pra te contratar porque você tá com um rival aí, entre aspas, né? O teu concorrente tem muito mais expertise do que você na área. Eu falei, beleza, saí de lá bem frustrado e tinha pedido as contas desse concurso, então eu tava praticamente desempregado, sem saber o que fazer. Nessa época, eu comecei a arriscar fazer alguns trabalhos. Então eu comecei a fazer um folderzinho, eu não entendia muito bem as regras da comunicação. Comecei a fazer um folderzinho, vendia um folderzinho por R$20, vendia um logotipo por R$50. E aí foi quando eu percebi que existia uma profissão ali, tinham pessoas que cobravam muito mais caro pelo aquilo que eu fazia, utilizando técnicas que eu não tinha conhecimento, porque eu só sabia mexer na ferramenta. E aí eu comecei a ler sobre o assunto, comecei a ler sobre Gestalt, comecei a ler sobre teoria de cores, fui entender a diferença de RGB para CMYK, fui começando a ganhar corpo ali, né? Pegar a base no que eu comecei a fazer. E aí comecei a arriscar, a vender, a precificar melhor, e a coisa começou a dar certo até onde eu falei, pô, eu vou começar a mandar currículo para agências de publicidade. E aí passei por algumas agências de publicidade em Santos, fui trabalhar em São Paulo, numa agência de publicidade em São Paulo, onde eu entendi o motor da entrega, que não é uma coisa muito... que não tem muito a ver com criatividade, produção, né? O cara vendeu lá 500 flyers, você tem que entregar 500 flyers, você não tem tempo de ficar pensando em conceitos muito visuais ali, de deixar a coisa muito bela, você tem que entregar rápido. Então, essa basicamente é a minha história. Dali para cá foi eu tentando desenvolver melhores trabalhos para fazer melhores entregas. Mas vamos tentar colocar isso numa linha do tempo, né? Então você tinha lá um trabalho normal, que era um trabalho na guarda portuária, é isso? Isso. E aí apareceu uma oportunidade para você queria trabalhar na Fluir. O teu objetivo era trabalhar na Fluir ou foi uma oportunidade só? Eu tinha uma ponta criativa ali que eu não sabia muito bem como desenvolver. Eu não sabia o que fazer com aquela criatividade. Quando surgiu essa oportunidade, se transformou num sonho, porque eu imaginei que agora eu posso receber dinheiro trabalhando com essa minha criatividade, coisa que eu não estava conseguindo fazer até aquele momento da minha vida. Mas assim, vamos lá. Então, você veio lá, de repente apareceu uma oportunidade, essa oportunidade virou um desafio, aí você veio aqui no Tecnoponta, fez um curso, porque aqui os cursos são bem rápidos. Eu também tinha... Eu fui um pouco diferente. Quando eu comecei a minha carreira, e aí eu falei, cara, agora eu preciso aprender a programar. Eu sabia um pouco dessa parte gráfica, preciso aprender a programar. E aí eu procurei a Tecnoponta para programar. Quando eu fiz o curso da Tecnoponta, que foi muito rápido, é um curso de uma semana, né? Eu falei, cara, tem tantos cursos aqui, e são todos de uma semana, aí eu já comecei a entender que eu poderia vender esse serviço, mesmo sem saber fazer, de forma íntegra. Porque eu sabia que, por exemplo, eu chegava nos meus clientes, que eu já tinha meus clientes, né? E você está dizendo vender serviços de design? Não, qualquer coisa que a Tecnoponta tem treinamentos, por exemplo, vamos supor, eu chegava num cliente lá, e o cara falava assim, eu preciso montar a rede do meu escritório. E eu não sabia nada sobre rede. Aí eu olhava na Tecnoponta e percebia que ia ter um curso de rede que vai começar daqui a 15 dias. Então eu chegava para o meu cliente e falava, olha, vai ter um curso de redes assim assado, e se você quiser que eu monte a sua rede, a gente já fecha o negócio aqui, eu vou fazer o curso, monto sua rede, você me paga depois que eu montar, não tem problema. Mas pelo menos eu tenho a certeza do trabalho, que eu já sabia que eu ia ter como pagar o curso. Eu usava isso de forma íntegra, eu não ficava, entendeu? Eu falava assim, olha, eu estou precisando de tal coisa, meu cliente falava isso, eu olhava lá, eles têm esse curso, vai ser tal dia, e eu falava, tem a situação, porque as pessoas às vezes, elas apostam em você, né, também. Sim. Assim, né? Então eu tinha relação boa com os clientes, então as pessoas apostavam em mim.
eu quero fazer esse curso. Eu já olhava o curso e às vezes eu já fazia isso. Eu olhava um curso que eu queria fazer e já pensava em qual cliente que aquilo seria útil. Aí eu ia lá visitar então um café e propunha. Sim. Cara, eu fiz, antes de me tornar professor, de fazer parte do time do Tecnoponto, eu fiz 15 cursos do Tecnoponto. E eu acho que do meu dinheirinho mesmo ali, eu acho que eu tirei 1, no máximo 2. O resto foi tudo sempre uma venda casada, sabe? Falava, olha, isso aqui eu não sei fazer, mas eu sei onde está a informação. Então eu pegava e fazia isso. Você acabou também fazendo isso, né? Só que meio que Sim, na emergência. Né? Foi na emergência e eu gostei realmente da ideia de quero me aprofundar com isso. Sim. Né? Então eu não queria saber de outros cursos, de outras coisas, eu só queria uma boa época da minha vida, inclusive depois do curso, eu pesquisava, tipo, sei lá, todos os livros que a faculdade de design e tal, que você precisa ler. Todo livro que um bom artista precisava ler. Então eu ficava procurando esses livros gratuitos na internet. Mas antes de fazer o curso, antes de ter essa oportunidade, o que o Ibaia tinha em mente? Assim, o que o Ibaia queria ser quando crescer, antes de lidar com a parte criativa? Começando aqui. Não tem uma coisa específica. Assim. Por exemplo, meu pai ele é formado em artes plásticas. Tá. Só que o meu pai ele foi para concurso público. Sim. Então, meio que a dinâmica familiar ela era quase que essa. Não importa o que você gosta de fazer, você vai estudar para um concurso público. E eu não queria admitir, eu não queria isso para mim. Quando eu conhecia, ficava pulando de trabalhos em trabalhos, de oportunidades e estudando para concurso até a hora que eu passei. Só que quando eu alcancei a meta, eu não estava satisfeito com esse trabalho. Embora ele estivesse ali gerando uma situação financeira boa para mim, eu não queria fazer isso. Então eu acho que eu me descobri profissional mesmo depois desse curso como designer. E aí eu só queria saber disso. Não de uma forma bitolada, porque eu comecei a entender que outras coisas que você pode estudar, que você faz correlação com o trabalho de design gráfico. Então, sei lá, vai estudar sobre filosofia, comportamento humano, PNL, um monte de coisa você consegue trazer ali para o seu trabalho. E isso começou a dar muito certo. Então eu não me via mais fazendo outra coisa. Até hoje não me vejo. Assim, às vezes surgem oportunidades e em alguns momentos profissionais você dá uma pensada que, tem um negócio ali que poderia ser melhor, que poderia me dar bem, mas eu não consigo desgarrar disso. É uma coisa que eu gosto de fazer e gosto de estudar. Então, a sua pergunta, o que você queria fazer antes disso, eu não tenho muita ideia, não. Não tinha um sonho de ser tal coisa? Não, eu queria trabalhar com criatividade, mas lembre-se, no meu meio ali, na minha bolha, não tinham pessoas que acharam soluções para cabeças criativas. Então eu sequer entendia que existia alguma profissão envolvida com criatividade. Eu não tinha essa alimentação em casa, né, de pensar em algumas oportunidades para eu viver dos meus desenhos, porque eu já fazia desenho, eu já desenhava muito bem, papel e caneta ali. Sim. Só que eu não sabia que isso poderia dar dinheiro, como, sei lá, trabalhando com ilustrações, por exemplo, entendeu? Eu não tinha esse incentivo de lugar algum. Eu precisei, quase que sem querer, surgiu uma oportunidade e eu descobri, dá pra fazer dinheiro, isso aqui é uma profissão, né? Sim. Dá pra trabalhar, dá mais hoje, né? Hoje, imagem é fundamental, né? Tudo, né? Imagem funciona para tudo, assim. Qualquer coisa que você vá fazer, você pensa em imagem, né? Nesse mundo que a gente vive hoje, você anda na rua, você vê design em tudo, né? Placas, fachadas, cartões de visita, o jeito que as pessoas se vestem, né? Sim. A moda, o estilo da roupa, tá tudo ligado. Principalmente quem trabalha com design, a gente enxerga isso o tempo inteiro, né? O lance entre a coisa do design, a coisa das cores, tá em tudo. E você conseguir pegar essa multidão de informações e transformar numa coisa que as pessoas te pagam para ter um resultado melhor, o que eu penso sobre design, né? Todo mundo tem uma ideia do que é bonito, do que é feio, só que às vezes as pessoas não sabem fazer, né? Tipo, sei lá, você chama um designer e fala, eu quero um folder assim, você não sabe fazer, mas você sabe o que você quer. E aí você contrata um designer diferente do artista, né? O artista é por expressão, né? Então ele se expressa do jeito que ele entende ali a vida, do jeito que ele... O design não, o design eu tenho que entender a sua cabeça, o que você quer, porque já tem ali alguma imagem, eu preciso fazer essa interpretação ali através do briefing, através de uma conversa com você e te entregar alguma coisa. E, você me dá o dinheiro
e pegar o meu produto e ainda me agradecer é uma sensação maravilhosa. Né? Eu costumo falar que quando você trabalha com design, você trabalha um pouco... Quando um empreendedor olha um desenho, vamos imaginar o logotipo. O logotipo é a marca da empresa. Então, quando você faz um logotipo para uma empresa, por mais que você esteja imaginando ali que a pessoa está validando o seu trabalho, ver se você fez um bom trabalho ou não, mas eu acho que não é bem isso. Eu acho que o empreendedor ele bate o olho naquela imagem e ele se projeta, tipo, tá o sonho dele ali, ele já imagina aquilo ali lá na frente, né? É uma responsabilidade isso. Muito grande. E você falou um negócio muito engraçado, que é o que eu sinto assim desde que eu comecei a trabalhar com isso, que mais uma vez, né? Eu gosto muito dessa ideia, né, de você tentar explicar para as pessoas a diferença da expressão artística e a diferença do design, né? Que o design ele é beleza, mas ele precisa de uma funcionalidade, né? Não é um quadro que você vai pendurar na parede, ele precisa ter uma função. Então essa ideia do logotipo é um negócio que eu citei alguns minutos atrás, que é o interpretar o que você quer. Porque a questão do logotipo, eu preciso somar o que você quer entregar para o teu público-alvo, como é que você quer que o teu público enxergue a tua marca, só que eu não posso esquecer o que você também quer. Sim. E se eu te entrego alguma coisa, entendendo que pelo perfil do seu público ali, faz um benchmark ali, entende o seu público, se eu te entregar só isso, que já seria muita coisa, que é um desenho que vai atender o seu público, não vai te agradar, porque você não se vê ali. Sim. Então precisa ter algum elemento pessoal. Então você tem que trabalhar nas duas coisas. E se eu for só trabalhar com elementos pessoais, eu viro um artista particular. Sim. Vou fazer uma coisa que só serve ao seu ego, né? Sim. E aí o conjunto de tudo isso, que é aquelas horas de defesa da marca, onde você entrega o logotipo e explica o processo criativo que te levou ali. Quando no processo criativo vem elementos que você entende como pessoais seus, cara, você é a prova de primeira. Você consegue comprovar que aquilo vai atender o teu público e tem elementos pessoais seu ali no meio. É bem legal essa parte, esse desafio. Sim. Agora, tentando dar uma avançada ali, a gente viu lá de onde veio, aí já viu que o objetivo estava focado nessa parte criativa, mas não necessariamente era uma projeção. Foi acontecendo, foi misturando vocação com conveniência. Sim, inicialmente sim. Em que momento que você falou assim, você já citou aqui que você teve um momento em que você falou, dá para viver desse negócio aqui. Aí, eu me lembro que você montou uma empresa chamada IMC, não foi isso? Foi a primeira? É que eu saltei, né? A cronologia aqui, eu não sou muito, minha memória não é muito boa, mas agora que você citou isso, foi o seguinte. Eu era casado na época, né? Recém-casado nessa época, e a minha ex-mulher, ela já fazia alguns trabalhos decorativos, ela desenhava árvores, então ela comprava adesivos, e com estilete ela ia desenhando árvores, e a gente usava uma máscara, não sei muito bem como explicar, mas é um adesivo que você coloca como se fosse um decalque, e ela colocava isso na parede, e as pessoas pagavam ali um valor... Era quase que um trabalho gratuito que ela gostava de fazer, só que às vezes as pessoas se mobilizavam, tipo, tá aqui um dinheirinho. Quando eu voltei lá, dessa frustração de não ter passado na entrevista da Fluir, eu fiquei meio que sem saber o que fazer com aquele conhecimento que eu já tinha, que era pouco, mas que eu sabia que era isso que eu queria pra minha vida, né? Lembro, já estava com a ideia de eu vou ler todos os livros que falam sobre esse assunto aqui. Sim. História da arte, eu li um monte de coisa. E aí eu meio que, tipo, cara, eu preciso me firmar nesse negócio. Tava procurando, já tava entregando currículo para algumas agências de publicidade no começo e não tava funcionando. Até o ponto que eu olhei para aquele negócio que ela fazia, eu falei, pô, dá pra fazer isso em série. Dá pra você pegar e fazer esse desenho, e eu já tinha um conhecimento sobre plotagem, né, que é aquela máquina que recorta eletronicamente adesivos e tal. Acho que algum outro trabalho que eu fiz, eu tive contato com essa máquina, sabia que ela existia. E entrei em contato com um amigo, expliquei o que eu estava a fim de fazer, ele falou, pô, dá para fazer sim, manda aqui o desenho e a gente faz. Então basicamente ela passou a desenhar não mais árvores grandes, passou a desenhar árvores pequenas, eu vetorizava, mandava rodar em alta escala e a gente começou a vender árvores em série. Então eu montei quase que um portfólio de desenhos dela, fui criando, mexia ali no CorelDRAW, nessa época eu só tinha conhecimento de CorelDRAW e Photoshop, mas como é vetor, precisava ser feito no Photoshop, no CorelDRAW.
Então eu colocava cores ali, né, e que eu achava que tinha uma combinação bacana, e a gente montou esse portfólio e a gente andava em shoppings e divulgava para amigos. Era o Facebook que estava em alta naquela época, a gente montou uma página no Facebook, começou a divulgar e o pessoal começou a comprar. Eu comecei a ganhar muito dinheiro com isso, bastante, era muito legal. Já estava batendo. Você acha que você ganhava mais do que se tivesse arrumado um emprego? Certamente. Quando começou a cair propostas para trabalhar, eu lembro que eram coisas assim, era para trabalhar o mês inteiro para ganhar X, que eu vendia uma árvore. Eu vendia 10, 12 árvores por mês. Não fazia sentido trabalhar para ninguém naquele período. E a gente vendia muita árvore. E isso começou a virar uma tendência. Eu me arrisco a dizer que foi a gente que começou esse negócio, porque o negócio... Sim. Quando foi? Você lembra o ano? Não vou lembrar, Emerson. Não vou lembrar, cara. Não vou lembrar. Se eu der um chute aqui, eu vou errar. Sei lá, talvez uns 18 anos atrás. Porque foi bem no comecinho, eu tenho 18 anos de carreira como designer, foi uns 18 anos atrás, talvez. Aí faz as contas aí que eu sou péssimo em matemática. Isso começou a dar muito certo. E aí a gente foi atrás de CNPJ, e aí as coisas começaram a vir trabalhos variáveis, porque quando você começa a vender uma árvore, você vai lá e bota uma árvore no shopping, aí você olha o logotipo do cara, tá horrível. Aí eu já me arriscava a falar, eu também faço um logotipo, você não quer testar? E eu lembro que as primeiras propostas de material gráfico, logotipo, folder, eu fazia de graça, e certamente o cara ia gostar, porque o material dele não era muito bom, esteticamente, né? E as pessoas começaram a comprar serviços diversos. Quando começou um monte de gente fazer arte decorativa, eu já tinha uma boa clientela de pedidos de gráfica, diagramação de revista, coisa que eu aprendi ali na marra, criação de logomarca. Eu fui ler livros, por que tem que fazer assim, o livro que eu já citei lá, que eu acho muito bom, que é o Gestalt lá, né? Comecei a entender esse universo de você sintetizar a ideia do empreendedor versus o público-alvo dele, criar um símbolo onde também representa a marca ali do que ele está fazendo. Começou a vir muito pedido nessa área e eu fui entender que, cara, isso dá para fazer uma agência aqui, dá para... E aí eu parei de trabalhar com a produção da coisa e comecei a desenhar só no computador mesmo, e aí virou IMC, não? Aí virou IMC, a gente começou a trabalhar com isso. Quando a IMC a gente começou a perceber que os pedidos estavam ficando... A gente não entendia de marketing, a gente não sabia como fazer vendas cada vez maiores, né, escalar esse produto. Quando as vendas começaram a cair, eu comecei a aceitar propostas de agência de publicidade, porque eu não queria sair desse mundo. Eu não queria sair do mundo da criação. E aí fui viver minhas experiências que foram horríveis. As primeiras foram horríveis, porque você trabalhar em escala com pessoas que não estão pouco interessadas sobre a teoria das cores, a complexidade do negócio, é tipo, cara, senta aí e faz. Eu lembro que tinha a gente tinha lá um sistema de gestão para produzir, e eu lembro que a primeira agência que eu fui trabalhar, ela tinha, tipo assim, um monte de ordem de serviço para fazer de 3 meses atrás. Então não dava muito tempo de você pensar em criatividade. Era o lance de você pegar, fazer, mandar, o cara apagar incêndio. E aí foi meio ruinzinho, assim, até onde eu comecei a trabalhar em São Paulo, onde eles te davam mais espaço criativo, te cobravam menos pela produção da coisa, mas investiam mais no teu talento, vamos dizer assim, né, na parte criativa. E aí foi quando eu percebi que reafirmei a ideia de que isso aqui é uma profissão bacana e tem várias coisas. Dá para ser empreendedor individual, dá para você ter um emprego na tua cidade, dá para você ir trabalhar onde o salário seja maior. Se você souber falar o inglês, você pode até mandar um currículo para fora, e, enfim, é um lugar bem legal esse que eu me encontro aqui. E assim, aí você está falando sobre as possibilidades, né? O que você, assim, quais são as ferramentas que você usa para trabalhar hoje? A ferramenta para mim é o menos importante. Assim. Hoje o que eu mais uso é Photoshop e Illustrator. Já teve épocas que foi mais CorelDRAW, eu comecei só com Photoshop, então meio que vai variando. Já fiz alguns trabalhos até no Canva,
Porque quando aquele lance da comunicação, né? O emissor, né? Sim. O receptor, a mensagem e o código. Sim. Então, tipo, não importa qual é a ferramenta. O que importa é você entender o que o cara pediu e se entregar. Sim. Então, se é Canva, se é Photoshop, se é Illustrator, mas hoje, para responder a tua pergunta, é Photoshop e Illustrator. Eu te perguntei isso justamente porque eu ia abrir esse precedente, né? Então, que coisas que eu quero... Tem que imaginar o seguinte, ó. Esse conteúdo aqui, ele é distribuído no YouTube, ele é distribuído no Facebook e nas principais plataformas de podcast. Então, que tipo de informação que eu quero transmitir para o pessoal que está escutando a gente ou assistindo a gente? É mais ou menos, o pessoal olha e fala assim, pô, eu acho que dá para entrar nesse negócio. Então, eu sei que o ideal é o resultado que a gente tem com o nosso trabalho. Mas existe ali um mão na massa, né? Aquela parada que acontece no meio. Sim. E esse mão na massa, nós estamos vivendo um momento agora de ebulição de novas possibilidades, né? Sim. Então a gente tem desde o Canva, que é uma plataforma web que já faz o trabalho que antes você tinha que ter as ferramentas instaladas no seu computador. E aí eu quero saber o que você pensa sobre isso. Até eu quero fechar o assunto com as ferramentas de as ferramentas de inteligência artificial, que estão trazendo alguns recursos que são inimagináveis no começo, há 18 anos atrás. Sim. Então, por exemplo, as ferramentas mais profissionais, acho que mais do profissional mesmo, seria, no teu caso, você acha que é o Photoshop e o Illustrator. Essas são ferramentas que você usa. Você precisa, né? Se você quiser trabalhar como designer gráfico, você precisa saber Photoshop e Illustrator por conta da demanda do mercado. Então, você vai fechar um arquivo, você precisa mandar aquele arquivo numa extensão X. E o Photoshop, ele te dá vazão para esse tipo de situação. Certo. Agora, internet, por exemplo, não precisa você saber. Sim. Se você tiver uma boa criatividade, não precisa você saber Photoshop. Se você quiser começar com Canva e você estudar sobre criatividade, sobre todas as possibilidades de ser criativo, trabalhar a sua mente, né? Criatividade é você trabalhar a sua mente, né? Se você executar a leitura, se você for atrás dos livros, dos conceitos, das teorias, não importa a ferramenta, como eu já disse, pode ser sim pelo Canva. O problema é que se você for trabalhar com mídia impressa, por exemplo, o Canva não vai funcionar. Sim. Tem alguns recursos lá, só que, sei lá, às vezes o formato ali técnico que uma gráfica quer receber o negócio, você não consegue fazer um ajuste rápido pelo Canva. É mais adequado para a web. Exatamente. Para a web, não precisa saber de mais nada. Quanto ao ChatGPT, a mesma coisa. Não adianta. O ChatGPT é o seguinte, beleza, isso vai acabar com a profissão do design? Não vai, porque você tem que saber o que você vai pedir ali. E você precisa ter conhecimento técnico para entregar para o teu cliente o que ele quer. Então, é aquele lance, né? O Canva, ele tá lá para todo mundo mexer. Ele é gratuito, né? Os recursos gratuitos já tem a versão paga, mas o recurso gratuito já atenderia a maioria dos empreendedores. Só que o cara, ele não quer aprender aquele negócio. Ele quer chamar alguém que saiba fazer. Sim. E ali que o design, a inteligência artificial é a mesma coisa. Eu consigo fazer um banner de cinema para um filme que você vai lançar usando o ChatGPT. Só que eu preciso saber o que eu vou pedir. Eu preciso ter um conhecimento técnico sobre olhar o resultado e falar, tá bom. Porque senão qualquer um faria. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu até mais, mas assim, sobre esse assunto especificamente de inteligência artificial, eu escutei um dia aí uma pessoa falando um negócio que eu fiquei bem impressionado. Não me lembro exatamente qual foi, então não tem como falar da fonte. Ele falou assim, que nós fomos treinados quando... Assim, nosso sistema da educação, ele é baseado nas máquinas. Foi o Carlos Stefan. Conheço. Nosso sistema foi baseado nas Uma máquinas. das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Já entrevistei ele aqui. Foi bem legal a entrevista dele. E ele falou assim, a nossa educação, ela foi baseada nas máquinas. Porque ela foi criada, ou ela foi formatada, ela foi normatizada na época da Revolução Industrial. Que o que havia de mais interessante eram as máquinas. Então as pessoas foram meio que criadas para serem parte como se a sociedade fosse uma máquina e as pessoas fossem uma peça. Então a gente funcionaria meio que para fazer parte de uma grande máquina. Só que as máquinas agora estão num nível de complexidade que a gente não tem como competir. Mas a gente é ser humano. E a máquina nunca vai conseguir ser um ser humano. É aquela história do Pinóquio. Sim. Então,
a única forma da gente continuar sendo competitivo é deixar de querer ser uma máquina. Sim. E voltar a ser humano. E aí, o humano tem coisas que a máquina nunca vai ter, como sentimento, algumas percepções de, sei lá, PNL, como você fala, né, de programação neurolinguística, algumas percepções de gatilhos mentais, que de repente a máquina ela vai demorar para ela conseguir decifrar esses códigos que são nas entrelinhas. Sim. E aí, se a gente simplesmente deixar de querer ser máquina e explorar o que a gente tem de melhor, que é justamente essa parte mais criativa, essa parte mais emotiva, a gente está há séculos na frente das máquinas. Sim. Aí eu achei legal o que ele falou. O que você acha sobre isso? Sim, é uma doideira esse pensamento, né? Precisa de horas para interpretar e depois para formular um argumento em cima. Só que, assim, basicamente, no que você falou, vem algumas coisas eu concordo, outras não. Porque eu penso assim, na minha cabeça, esse se a gente está falando de ChatGPT exclusivamente, sim, né? ChatGPT é o seguinte, ele, até onde eu sei, ele vai atrás do conhecimento humano registrado na internet. E até onde eu sei, se eu não me engano, bateu em 2021 lá o último. Sim. Então, em 2023, a máquina ainda não sabe o que está acontecendo em 2023. Sim. Só que ela sabe tudo de não sei que ano até 2021, 2022 no máximo. Só que é o seguinte, é o que o ser humano escreveu e colocou na internet. Aqui não garante que aquilo é uma coisa sábia. Qualquer um escreve qualquer coisa e coloca na internet. Eu já peguei ele enrolando já também. Eu já peguei, porque como ele é artificial, mas como é inteligente, você pergunta para ele alguma coisa assim, por exemplo, o que é a tempestade num copo d'água? Se não for uma expressão realmente que é muito conhecida, ele mistura o que é um copo d'água com o que é uma tempestade e inventa uma resposta. Sim. Já peguei várias respostas. Boa, talvez, né? Eu acho que a gente também já fez isso em algum momento da nossa vida. A gente já foi lá e misturou dois conhecimentos para tentar falar que a gente sabe de outro, do terceiro. Né? Sim. Aí dentro disso que você está falando é o seguinte, a comunicação ela é cultural, né? Então, a gente subentende, ela subentende também, ela também faz essas coisas. Sim, não sei. Só que ela escreve muito bonito e aí parece que é verdade. Mas, por exemplo, voltando aqui a parte do design, sobre o conceito do Carlos, né? As coisas que a gente está conversando aqui e falando sobre ChatGPT, sobre qualquer coisa. ChatGPT para mim é uma ferramenta como o Photoshop. Sim. Qual que é a ideia? Você cria as coisas são culturais, os gostos são culturais. E o ChatGPT ele não vai conseguir racionalizar dessa forma. Ele vai buscar as melhores respostas dentro daquele negócio. Então você imagina o seguinte, aí eu vou misturar aqui, né? Por exemplo, teoria das cores. Você vai ler sobre teoria das cores, o negócio é muito louco, porque pouco se tem de estudo sobre cores. Algumas coisas neurais, por exemplo, eu escuto falar muito assim, o vermelho e o amarelo causam fome e, sei lá, o verde e o azul causam tranquilidade. Então você imagina, quem está montando clínica de sei lá do que, está usando verde e azul no seu logotipo lá na sua comunicação visual. Quem vai abrir uma lanchonete está montando Só que você vai ler livros, e eu já tive uma pira em alguma época da minha vida que eu ia ler o livro lá e aí batia, sei lá, primeiro livro sobre teoria das cores. Aí você vai ler lá, o cara cita um outro cara. Ele não apresenta estudo nenhum. Ele escreve lá, essa cor quer dizer isso, essa cor quer dizer isso. É tipo, segundo fulano de tal. Aí em algum momento ele fala, segundo fulano de tal. Aí você vai lá atrás do cara. Só que o cara não escreveu um livro sobre teoria das cores. Ele escreveu um livro sobre um tema X e em algum capítulo lá ele falou sobre isso. E o cara criou um outro livro falando só de um trecho que ele falou. Então, olha só, é conhecimento empírico. Não é conhecimento de estudo. Ninguém pegou 1.000 pessoas, colocou numa sala e começou a mostrar cores e o vermelho deu mais fome nessa galera. Por quê? Porque isso é cultural. Se você fizer isso aqui no Brasil, por exemplo, onde foi muito disseminado a ideia das lanchonetes lá, né, da Coca-Cola, do McDonald's, eles começaram aleatoriamente. Imagina se todo mundo imagina isso, né? Como o McDonald's é um império, os caras usam amarelo e vermelho por um grande significado. Só que vai ver a história do McDonald's. Eram dois caras que não entendiam de nada e precisavam escolher alguma cor ali e não chamaram um super designer para fazer o negócio. Escolheram ali daquilo que eles entendiam que eram cores que ficavam legais ali na embalagem deles e montaram esse troço. Aí o que acontece? A cultura do ser humano. Como esse negócio deu certo, e por acaso a Coca-Cola deu certo, e não sei quem lá deu certo também porque usou também aquelas cores,
Hoje no Brasil, se você caminha em algum lugar e vê uma portinha que tem um amarelo e um vermelho, você sabe que ali vai vender algum tipo de alimento, mas isso é uma questão cultural. Em algum outro lugar do mundo pode ter acontecido com outra cor esse lance. O ChatGPT nunca vai entender isso. Ele nunca vai entender, porque o ChatGPT ele trabalha em cima da sei lá, vou arriscar dizer aqui, de uma certa forma, da quantidade de informação, que foi inserida dentro da internet. E se não é relevante, se aquela informação não teve muito acesso, o ChatGPT vai passar batido. Mas o problema é que ele não vai entender disso, mas ele hoje, inventa né? uma resposta. Mas ele inventa uma resposta. Mas ele vai inventar uma resposta boa. Deixa eu dar uma pra você. Obrigado. Ele inventa uma resposta lá. E é isso que eu acho assim, que ele tem feito. Bom, mas na verdade, assim, eu acho que não é. O nosso tema é criatividade. Sim. E não é criativo a gente ficar falando do ChatGPT. Porque já tá chatão, todo mundo só fala sobre esse negócio. É verdade. Virou uma tendência chata. Nossa, que super criativo que eles estão falando do ChatGPT. Né? Não é bem essa a ideia. Deixa eu mudar um pouco de assunto, porque eu perguntei para você o que você queria ser quando crescer, e aí falamos um pouco sobre a profissão. Só que, sabe que eu acompanho bastante a tua trajetória. Sim. E eu percebo que você trabalha com design gráfico. E aí eu quero registrar aqui, já falei isso muitas vezes, sem você estar presente, já falei isso algumas vezes você presente, mas eu quero deixar registrado que você foi talvez o melhor designer que eu já trabalhei na vida. Sem querer... eu não gostei do talvez. Porque eu tô com um certo zelo, porque o Wander tá aqui conosco, que é o nosso designer, e pode parecer que eu esteja diminuindo o trabalho dele. Ele é o segundo, tá? E aí ok. Mas assim, como eu já tenho 25 anos de estrada, não foi por acaso que de repente você trabalhou tanto tempo comigo e a gente acabou sendo sócio na agência que a gente criou. Era justamente porque não é porque você é meu amigo, não, é porque realmente eu sempre admirei muito. Acho que até eu posso falar do Wander, já falei isso muitas vezes com o Wander, né, Wander? Se foi o melhor designer que eu conheci, trabalhei na vida, assim, não por conta só da quantidade de informação que você gera, que é o próprio logotipo novo da Tecnoponta é seu, sim. A identidade visual da Tecnoponta baseada nessas lâminas é sua, o projeto gráfico do backside da Tecnoponta, você que fez tudo. Então, assim, eu quero dar esse crédito e falar, eu não ia jogar a identidade visual das duas empresas mais importantes da minha vida na mão de qualquer pessoa. Então, assim, eu quero deixar registrado aqui que realmente foi por conta da admiração que eu tenho da tua parte técnica. Sim, eu sei disso. Eu não vou nem agradecer porque eu sei. Porém, entretanto, todavia, agora vem o outro lado. Eu percebo que você cria as coisas com muita qualidade, e eu estou falando isso, deve ter um monte de outras empresas que também poderiam reforçar o que eu estou falando. Eu, inclusive, até peço aí, se você tem um logotipo feito pelo Ibaé, você tem um trabalho feito pelo Ibaé, comenta aqui embaixo para poder ficar registrado aí também que você também gosta do trabalho dele. Mas quando você vai postar as suas coisas, não é sobre isso. Não. Você sempre posta sobre a sua relação com a natureza, na trilha. Me fala sobre esse outro lado do Ibaé. Na verdade isso é um conflito, né? Porque, lembra que eu te falei, você tem que procurar alguma coisa que te dê prazer, né? Tem aquela máxima desgastada já, né? Que quando você faz, quando você faz o que você gosta, você não se sente trabalhando, né? Sim. Isso é uma realidade para mim. Para mim é prazeroso o desafio de encontrar uma solução que me trouxeram o problema, né? Tipo assim, eu tenho aqui um folder, essa identidade visual, eu preciso comunicar tal informação. Aí o cara manda um monte de texto lá, você não sabe muito bem, você precisa encontrar a solução. Eu gosto de fazer isso, isso é prazeroso para mim. Então você não trabalha? Praticamente não. Eu me sinto trabalhando quando o prazo é muito curto, quando eu tenho que fazer. Eu falei, aí, tá pronto. Para monte. O atendimento ao público é o seu trabalho. Isso. Se não tivesse o cliente, você estava Exatamente. O problema é que eu preciso do cliente porque eu preciso monetizar isso para ter uma vida. Sim, eu tô querendo colocar que, por exemplo, às vezes, acontece muito isso. Quando eu estruturo as equipes, eu não coloco lá o especialista em contato com o cliente. Por quê? Porque eu acho que o contato com o cliente também requer um especialista. Isso, são coisas diferentes. A pessoa diferentes. que lida com o cliente, ela também tem uma técnica, né? Sim. Não, eu gosto de lidar com o cliente, porque eu acho que a coisa é quase que filosófica, assim, essa ideia de você fazer a interpretação do que ele quer. Eu não gosto, por exemplo, quando o cliente, o produto, o trabalho vem brifado por outra pessoa. Eu não me sinto muito bem. Sim. Porque
Por exemplo, eu fechei com o cliente, aí eu não gosto, porque você não captou as entrelinhas. Eu sei que você não captou as entrelinhas. Você perguntou sobre cores, o cara respondeu uma, só que não era aquela que ele queria. Nós já trabalhamos muito junto, né? E isso aconteceu várias vezes, né? E é engraçado que quando eu te levava pra gente poder fazer a entrevista com o cliente queria ter muito contato contigo, que é justamente o que você não gosta. Isso. Aí vira uma situação. Não, eu gosto do contato com o cliente dele pra fazer o briefing. Entende? Essa parte eu gosto muito, só que... É fácil fazer produto pra mim, pai? O logotipo do... É uma pergunta difícil, porque assim, não, como dificuldade é muito difícil. Eu falo assim, logotipo do Amora Digital. Amora Digital. Então, essa parte... Conta essa história da Amora Digital aí. Primeiro, só pra a frase não ficar fora de contexto, eu falei alguma coisa sobre dificuldade, né? Sim. Então, quer dizer, todas as vezes que eu me sinto dando um salto como profissional, é quando me aparece um maluco que nem você me pedindo um negócio totalmente fora da minha caixinha. Isso é legal. Me força a trabalhar outras veias neurais e tipo, cara, eu tenho que achar uma solução. Então, é muito mais fácil, digamos assim, trabalhar dentro da caixa, né? Eu tenho um gabarito muito grande de informações, então eu consigo atender facilmente os clientes, entre aspas, comuns que me chegam. O desafio é quando me aparece uma pessoa dessa. Já me chegou um cara uma vez me pedindo um cartão de visita tão maluco quanto o logotipo lá que você pediu. E quando eu consigo agradar, cara, aquele prazer compensa todo o trabalho que você me deu para chegar naquela solução. Aquele logotipo para fazer o 7 parecer eterno. Isso. Esse foi também é uma história. Porque o símbolo do eterno é o 8. Isso. O cara queria que fizesse o símbolo do eterno no 7. Esse cara me chamou. Eu não lembro nem mais da primeira pergunta, mas eu vou contar essa história. O cara me chamou, é um médico muito, muito bacana, ele, nos tornamos amigos também. Ele tinha... E ele é meio... esqueci o termo que se usa. Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Eu falei desse termo esses dias. Não sei, ele gosta de umas coisas assim, diferentes. Ele estuda muito PNL. E aí esse cara chegou para mim. Não é exótico. Esotérico. Não, é um lance de você estuda várias partes para entender o todo. Como é que é o nome disso? Vai vir. Bom, enfim, esse cara ele me chamou para fazer um cartão de visita. E ele tinha uma clínica que chama Seven. Sim. Só que ele ainda ama o símbolo do infinito. E o símbolo do infinito é um 8 deitado. Na verdade é um 8 deitado aqui pro ocidente, sim, né? Sim. No Oriente o infinito. É o infinito. 8 que é o sim. Isso. E aí para nós aqui do ocidente aquilo é um 8 caído. E quando eu bati o olho naquilo, lembre-se, eu já estudava muito, já tinha uns conceitos muito... Mas ele me chamou para fazer um cartão de visita. Quando eu bati o olho no cartão de visita, eu falei, cara, não tem como isso ficar legal. No contexto é o seguinte, ele tinha um logo e ele queria deixar o cartão de visita bonito com aquele logo. Sim. E tudo dentro de um cartão de visita é um elemento. A cor é um elemento, o símbolo é um elemento. Então, por mais que você deixe esteticamente bonito um cartão, se você coloca um logo feio, o cartão todo fica feio. Sim. E aí eu tava dizendo pra ele, cara, não tem a ver, não tem conexão aqui. Os teus clientes são do Ocidente, cara. Tá esquisito. Quase que 87, né? Infinito com Seven, né? Clínica Seven em inglês. Sim. Eu falei, você não quer fazer um outro logo? Ele, pô, será, cara? Mas é que eu gosto do símbolo do infinito. E aí eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Na verdade, a primeira ideia foi, eu vou propor alguma outra coisa. E aí o primeiro desafio foi, eu preciso fazer um símbolo de infinito com 7. E não tinha referência. Então, eu gosto muito de trabalhar com referência. Então eu vou buscando referência e não tinha. Você vai pesquisar infinito, só aparece o 8. E eu desesperado. Eu não sei em que momento me veio esse insight de eu pegar eu lembro que eu peguei uma fitinha e fiquei enrolando aquela fita de vários jeitos e desenhava também no CorelDRAW vários efeitos. Até a hora que, meio que sem querer, eu vi um 7 ali. Eu vi um 7, assim, quase que perdido ali. Eu falei, deixa eu jogar isso aqui agora pro vetor. Comecei a vetorizar e o negócio não ficava 7 de jeito nenhum. Aí eu falei, pô, vou aplicar uma sombrinha aqui, uma sombrinha aqui, uma sombrinha aqui, e o negócio ficou um símbolo de infinito.
e ele parece um 7. Depois a gente até mostra pra ele. Tem um depois o Wander já... Enquanto ele tá falando do 7, ele já tá fazendo Já tá na tela. Aparecer aqui embaixo. Você nem tá aparecendo. Nesse momento, quem tá aparecendo é justamente o logotipo da série. E, esse cara tem a tatuagem do logotipo. É mesmo? Ele fez, eu tenho 3 clientes que fizeram o logotipo na pele, né? O cara fez o símbolo do meu logotipo, dele, né? Sim, sim. Do logotipo que eu criei na pele dele. Então, quer dizer, foi um negócio muito legal. E eu não lembro mais da pergunta que você fez, que me fez chegar até aqui. Foi a história do logotipo, justamente como fazer um 8 virar um 7, você já contou. Isso. E a outra história é do Amora Digital. Então, do Amora Digital, briefing, né, cara? Briefing é uma coisa muito doida, porque quando vem um briefing maluco assim, a primeira, é quase que uma defesa humana. A primeira coisa é você não gostar da ideia. Sim. Porque você sabe que aquilo vai te dar trabalho. E eu lembro que eu tentei te convencer de você fazer uma outra coisa, por quê? Por que você chegou ali e tal? E você você queria aquele negócio de qualquer jeito. E eu lembro do que você me explicou, que era quase que uma Amora copulando com ET, e o negócio precisava ser digital. Eu, nossa, esse negócio não faz nem sentido. Eu precisava... O Wander vai colocar aqui o logotipo da Apple deitado. Isso. Porque o logotipo da Apple é uma maçã mordida e tem lá a folhinha. Só que quando você olha o logotipo da Apple, algumas pessoas dizem que na verdade ele é um gestalt de um ET. Aí o Wander está colocando o logotipo da Apple em formato de gestalt para poder você perceber que tem um ET dentro. Sim. Depois eu explico para ele como fazer isso. E eu precisava criar alguma coisa tão criativa quanto. A ideia era criar uma marca que fosse representar as mulheres que gostam de tecnologia. Porque aí a Thaís ia tocar esse projeto. Sim. E aí a gente falou, uma fruta, mas não podemos abrir mão do ET. Sim. Tinha que ter um negócio tinha ali. que ter o ET no logotipo da Amora. Porque era uma Amora? Porque era amor a digital. Isso, precisava aparecer isso. Isso, era amor a digital. E aí era Amora digital, né? Então essa era a brincadeira. E o logotipo tinha que ser uma Amora, para poder brincar com a fruta. E tinha que parecer algo digital. Aí o Wander também vai colocar o logotipo aí, de localizar, para poder mostrar o logotipo que foi feito. Eu lembro. Acho que você perguntou assim, é difícil trabalhar para mim? Mas a recompensa também é maior quando eu consigo te atender. Sim. Entende? Então, uma pessoa, um cliente não tão exigente, a recompensa também não é muito grande. Beleza. O cara faz uma bolinha lá. O cara vai gostar. Não serve pra nada. Agora, quando o cliente é exigente e te tira do seu lugar ali, eu precisei reler o Gestalt. Sim. Eu precisei reler o Gestalt para falar, cara, eu não consigo chegar nessa solução. E é horrível, né? Pra mim que gosto de trabalhar com referência, quando você não acha uma referência. Porque às vezes o cara fez um logotipo de Amora em algum outro lugar, você não pode copiar, né? Ao mesmo tempo ele usou um recurso ali que você fala, isso aqui cabe pra mim. Não precisa ser Amora, podia ser uma maçã que seja, né? O próprio logotipo da... Qual foi o recurso que ele utilizou? E aí eu comecei a brincar com esse tipo de solução, comecei a ler briefings antigos entendeu? De outros artistas até, de outros designers. Como que ele montou como que ele chegou naquela solução, comecei a estudar bastante, e aí quando o negócio saiu, que ali, o primeiro momento é quando te agrada, né? Você faz ali várias opções, você tem que escolher ali mais ou menos 3 que te agradam. E eu só tinha uma que me agradava. E eu falei assim, cara, eu não vou nem apresentar as outras, né? Vamos ver o que ele acha dessa. Se ele não gostar, eu mando essas outras aqui. E eu lembro quando eu te mandei, você falou, é isso. Pedindo nem ressalva, se eu não me engano. Talvez a fonte ali você pediu pra trocar alguma coisinha. Mexe mais um pouquinho aqui, ali, mas já chegou no ponto, né? Então, mas vamos voltar então pro ponto pra gente já caminhar ali pra etapa final, o conteúdo final que eu quero oferecer sobre você para registrar a tua história. Mas aí, por exemplo, se a gente entrar lá no teu Instagram, sim. A gente vai ver 90% você na trilha, Sim. 8% você com a família, e aí sobrou ali 2% onde você bota os layouts que você faz. Sim. Aí, obviamente que na grande maioria das vezes, nesse 90% que você está na trilha, você também está com a família. Sim. Que é assim, eu queria saber da relação, porque eu já propus para você investir nesse conhecimento teu de trilha, que você gosta muito de fazer isso. Quero que você faça um pouco sobre essa parte da trilha.
como você começou, por que você gosta e por que você não se joga também nessa área para poder orientar outras pessoas sobre esse assunto? Então é bem amplo, né? Vou tentar sintetizar aqui o que eu penso sobre o assunto, porque tem alguns conflitos assim na minha cabeça para dar uma resposta dessa. Primeira coisa é a seguinte, eu aprendi a ganhar dinheiro como designer gráfico. Eu sei como trabalhar como designer gráfico. Sim. Só que o dinheiro que esse trabalho me dá, eu vou gastar com as coisas que eu gosto de fazer. Sim. E eu tenho uma coisa filosófica dentro de mim que você tem que gastar o seu dinheiro com experiências, né? Isso quer de fato viver. Sim. Se você ficar usando o seu dinheiro sempre para ter coisas, você não vai ter muita história, porque tá saindo coisa nova todos os dias. Com essa maluquice minha, eu comecei a apostar mais em fazer as coisas que eu gostava de verdade. É quase que como uma memória afetiva que eu tenho. De quando eu era muito novinho, o meu pai me levava para fazer algumas trilhas, assim, trilhas pequenas no horto. E eu gostava dessa interação de você ver um animal silvestre ali, fora da gaiola e tal. Algumas plantas que você não faz ideia que existem, alguns insetos que você não faz ideia de quantos bichos diferentes você vê que você fala assim, cara, capaz desse negócio não tá em livro nenhum. Por mais que esteja, esse tipo de pensamento é um pensamento que me preenche, que me agrada. Esse lance de pisar, de entrar no rio gelado, na cachoeira gelada, isso sempre me emocionou. Só que aí veio o lance do mercado de trabalho, família, filhos, casamento, e eu me distanciei para viver a vida da coisa ali, da máquina girando, né? Produto, ganhar dinheiro, comprar coisa e tal. E aí eu passei, em algum momento da minha vida, eu fiz algumas escolhas ruins, que foi sair desse trabalho, comprar um banana boat e trabalhar na praia, que aquilo me dava prazer, mas muito prazer, não dava dinheiro. E aquilo é extremamente difícil emocionalmente de você administrar. Pô, isso aqui não podia dar dinheiro, cara. Eu queria trabalhar com isso. E aí eu passei a entender o negócio. Beleza, eu tenho que me dedicar ali um percentual da minha vida para trabalhar, para sustentar essa minha vida que eu gosto de viagens, eu gosto de trilhas, eu gosto de mato, eu gosto dessas coisas. E por que não fazer isso para ganhar dinheiro com isso? Porque eu não sou profissional desse ramo. Eu faço a coisa ali seguindo o meu instinto quase que animal. E eu entendo que foi dali que a gente veio. Sim. Então eu me sinto à vontade nesse lugar. Seria irresponsável entender que isso é uma profissão. Seria irresponsável entender que isso é uma profissão. E seria um percurso muito longo eu me profissionalizar ao ponto de abrir um canal para falar sobre isso. Entende? Por exemplo, os nós que eu dou quando eu estou fazendo os rapés são nós que eu vejo num videozinho do YouTube, um cara me dá uma dica. Sim. Eu não entendo muito bem a funcionalidade daquele negócio. Alguém me disse que é assim que faz, eu vou lá e faço. E eu sei que eu ia uma dedicação muito grande, eu gosto disso, né? Lembre-se, olha como eu faço para fazer uma arte gráfica. Eu vou ler livro, eu vou não sei o que lá, eu vou escutar música, eu vou fazer um monte de coisa, porque eu quero ser especialista naquilo. Sim. Eu não queria fazer alguma coisa que eu não pudesse me entregar de verdade. E esse processo todo, para eu chegar nesse lugar, é um processo que agora, nesse momento da minha vida, eu não estou a fim de investir, né? Que me especializar, fazer curso de sobrevivência. Eu não tenho curso de sobrevivência, mas eu sei sobreviver. Eu passo 3, 4 dias na selva. Eu não sei quais são os insetos que você tem que comer, não, porque eu levo o meu miojinho, eu levo minha latinha de atum, sim, entendeu? Sim. Essas coisas eu sei, eu entendo, eu até entendo alguma coisa sobre o assunto, mas eu não sou especialista. E eu acho que para eu ganhar dinheiro falando sobre isso na internet, pode ser que me tirasse do lugar onde isso é o meu prazer, entende? Entendi. Então vamos imaginar assim, você gosta dessas experiências. O teu trabalho, você gosta do que você trabalha, sim. Mas o que você de fato gosta de fazer seria obter essas experiências. Isso. Então eu poderia sintetizar que acho que a maioria das pessoas é assim. Trabalhar no que gosta ou gostar do que trabalha, entendeu? Sim. Porque assim, por exemplo, você pode não... eu gosto de tocar guitarra, mas isso não dá dinheiro. Mas eu gosto de desenvolver sites, isso dá dinheiro. Então, sim. Eu vou trabalhar numa coisa que eu gosto do que eu faço, mas na verdade o meu... Tem isso, mas também você deve ter escutado algumas histórias assim. Por exemplo, eu tive um conflito há uns anos atrás com meu filho, que ele queria ser profissional de surf. E ele surfava muito bem. Sim.
Só que ele surfava muito bem de forma espontânea. Era uma coisa que ele gostava de fazer, ele tinha uma noção de equilíbrio, eu ensinei ele a surfar desde cedo. E nas primeiras competições que eu levava ele gostava muito. E ele sempre teve pódio ali. Onde eu levava ele ali com 10, 12 anos de idade, ele sempre pegava pódio. Sim. Eu não lembro dele pegar um primeiro lugar, mas ele sempre estava em segundo e terceiro. E aí a gente passou a entender que isso poderia ser uma profissão. Quando a gente montou uma escala de treino, ele desgostou. Porque aí não era mais onde ele se dedicava. O hobby virou trabalho. O hobby virou trabalho. Então eu temo, né? É um conflito ainda. Pode ser que eu desenvolva melhor essa ideia daqui a alguns anos. Mas hoje eu não queria tirar do meu momento de desligar para me dedicar, entendeu? Entendi. Tem que chegar num lugar desse, gravar um vídeo, dar uma dica. Não sei, eu acho que se fica como designer, você já faz, você já gosta disso, entendeu? Sim. Entendi, sim. Você não quer colocar o que você Tenho gosta. medo de estragar, entende? Pode ser que desse muito certo, mas eu tenho medo de estragar. Eu tenho medo de chegar e falar assim, cara, eu tenho que fazer uma trilha esse final de semana, sabe? Porque eu não tenho conteúdo pra postar esse mês, puta que pariu. Tem que lá. Por exemplo, eu não gosto de trilhas no frio. Tem uns amigos que adoram fazer travessias. Os caras fazem umas travessias geladas, abaixo de 3 aqui no Brasil. Pico, não sei do que. Eu não gosto desse tipo de trilha. Eu gosto de fazer trilha no verão. Passar 3 dias, 4 dias no mato no verão. Eu gosto de rio, essas coisas. Como é que eu vou falar sobre um negócio de aventura sem também me dedicar a algumas coisas que eu não gosto? Trabalho isso, de alguma forma, né? O próprio trabalho como designer. Eu não gosto de fazer design de revista impressa. Eu não gosto. Só que eu sou muito bom em fazer isso. E as pessoas me procuram para fazer isso. E eu não posso falar não, entende? Então, tipo assim, eu já tenho esses meus conflitos na minha profissão de designer. Não sei se eu quero levar para esse lugar. Entendi, tá claro pra mim. Aliás, eu vou falar que a gente já conversou sobre isso várias vezes. Várias vezes, eu já pensei na ideia. E não é uma ideia que eu ainda descartei, não. Mas você nunca respondeu tão bem respondido como respondeu agora. Porque eu demorei pra chegar nessa resposta também. Eu demorei. Talvez um negócio que eu me dedicaria seria viajar. Que seria o máximo eu fazer uma viagem, conhecer lugares incríveis e as pessoas me pagarem por isso. Como as pessoas fazem, né? Sai com o dinheiro do seu próprio bolso, seu próprio investimento, depois vende, ou faz um bom trabalho de propaganda na internet, ou vende para algum canal. Isso é uma coisa que eu também faria. Mas, assim, a dedicação para alcançar o mínimo de sucesso, para ter algum retorno financeiro, nossa, esse trabalho... mas também tem que gostar mesmo. Porque você falou, por exemplo, se você faz um trabalho para influenciar pessoas pela internet, naquilo que é a tua profissão, primeiro que você é um expert especialista. Fechou. Eu acho que isso é importante. E segundo, que você gosta de fazer aquilo. Mas é um trabalho. Sim. Então, realmente, hoje eu tenho que dar uma desligada, não quero mais saber de nada disso aí. Então não pode estar no meu hobby. Exatamente. Você jogou a obrigação no hobby, deixou de ser hobby. Me arrisco a dizer o seguinte, eu tive essa conversa com meu filho alguns dias atrás. Eu gosto do meu trabalho de design. Só que sei lá, cara, se eu ganho na Mega Sena, por exemplo, eu não vou ser designer mais. Eu vou ser bom vivant. Sim. Eu não vou ficar eu não vou virar um artista de layout, entendeu? Provavelmente posso até querer me expressar com telas, alguma coisa no sentido de mostrar a minha criatividade do meu jeito, as coisas que estão na minha cabeça. Mas eu não me vejo trabalhando como designer gráfico sem o motor da necessidade financeira, entendeu? Então, eu acho que é um pouco disso. Quem procura algum trabalho hoje, uma profissão, que vá naquilo que te dê algum certo prazer em fazer. Isso é legal. Agora, dizer que aquilo é o que eu faria mesmo se eu não precisasse, eu não sei. Mas é bem importante isso também, porque assim, por exemplo, eu tive uma conversa com o Igor aqui, não vou me estender porque nós já estamos estourando nosso tempo, sobre isso. O Igor é um excelente programador, né? Tá trabalhando no Vale do Silício, também também é pupilo meu, assim, também aprendeu muita coisa comigo, e é uma pessoa que está super bem, só que ele gosta de viajar. Então ele usa a profissão que traz retorno para ele, e ele gosta de trabalhar com isso, mas para quê? Para obter o resultado dele é conhecer o mundo. É o que você está falando. A profissão, por mais que você... Não é hobby, profissão não é hobby, profissão ela é uma profissão. Então você tem que procurar uma profissão que consiga te oferecer a oportunidade de você fazer o que você gosta.
É isso, ponto. E aí, essa profissão também não pode ser alguma coisa que você não gosta. Ah, não. Aí você tá ali naquela profissão, você consegue trabalhar, tal, ganhar sua grana e depois curtir. Mas aí você pode fazer o que você... Pode trabalhar numa coisa que seja agradável e depois também ter o lado pra você curtir. É isso? É exatamente isso. Eu só repetir exatamente o que você falou e agora a ideia é minha. Que você complementou, você ilustrou melhor a ideia, né? Agora a ideia é minha, tá vendo? Como sempre, né? A ideia é minha, a culpa é sua. Como surgem as boas ideias? Isso é interessante também, porque, por exemplo, quando você pega e você precisa da minha ideia para complementar alguma coisa. Você tem aqui os teus neurônios queimando de um lado e de repente eu te entrego alguma outra informação. Criatividade é isso, né? Simbiose. Não é você criar uma coisa nova. Simbiose que chama. Você se aproveita, não é se aproveitar, seria um termo ruim, mas você se alimenta de outras pequenas ideias para criar alguma coisa, né? Sim, isso é bacana. Geralmente quando eu brinco com todo mundo, né? Trabalho na equipe, a gente tem um acordo muito claro. A ideia é minha, a culpa é sua. Esse é o acordo. O resto a gente vê como é que faz. E é engraçado, a pessoa fala assim, mas eu que te dei a ideia. Eu falei, você me deu a ideia é minha. Como é que você dá alguma coisa pra alguém e continua com ela? Você me deu a ideia é minha. Sim. Mas é só uma brincadeira mesmo. Ibaé, eu agradeço muito você ter vindo aqui para falar sobre um pouco da sua história, para falar sobre a profissão. É muito importante para os nossos alunos entenderem o que você falou. Primeiro, de você se identificar. Porque, por exemplo, na área eu tenho um trabalho sobre o desenvolvimento full stack 2.0, né? Que é o cara que cuida da parte do front e do back. Sim. E no caso do front envolve a parte de criatividade, design, você faz parte disso. Mas que o 2.0 seria quando a pessoa não só recebe e executa, mas ela também pensa. Ou seja, ela dá um passo para fora do trampo, do trabalho, para poder entender o cenário aqui fora para aplicar depois. Que, como você falou, buscar referências, entender as melhores práticas, entender a importância de ver o que a pessoa quer e o que o outro também precisa para poder juntar. E isso não tem a ver com saber usar as ferramentas. Exatamente. Tem que entender um contexto para entregar uma solução completa. Sim. Então, quero reforçar justamente a importância que você falou para poder ajudar os meus alunos, os alunos da Tecnoponta a compreender a necessidade de entender a parte técnica e também entender ali a parte mais da solução, a parte comportamental, a parte mais do negócio, de como funciona aquilo ali. Sim, o que você falou é legal, porque é o seguinte, a ferramenta que você aprende não te torna um profissional. Você saber todos os recursos do Photoshop não é aquilo que te torna um profissional. É exatamente isso. A programação é a mesma coisa. Beleza, eu entendo sobre os códigos, mas e aí, o que você faz com isso? Então, aí entra naquela jogada para a gente encerrar. Se você for somente a parte técnica, o ChatGPT vai te engolir. É isso. Não é isso? Isso eu tenho essa consciência. Você tem que ser humano, exatamente. Você tem que dar esse passo para fora, e é daí que eu chamo de... Só conhecer a ferramenta, você está competindo com ele lá. Sai da caixa aí, que você vai ver que não tem emprego que se perde com... Não tem profissão que acabe. É isso aí. Muito obrigado. As portas estão sempre abertas para você. Foi muito bom. Eu espero que você tenha gostado. Gostei bastante. Me chama de novo que eu volto. Beleza. Bom, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu e o Ibaé aqui, a gente vai ficar falando horas sobre esse assunto. Nunca acaba. Se a gente continuar aqui, nunca acaba. Mas a gente tem um tempo para correr. A importância da criatividade e a importância do olhar não só técnico para as coisas, mas também você ter um olhar ali mais humano, mais 2.0, como eu gosto de brincar no meu projeto FS2, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vamos em frente.